e finalmente eu estou trazendo aqui para vocês um comparativo entre esses dois smartphones, que é o Redmi 12, Redmi Note 12. A gente vai ver quais são as diferenças entre eles e qual dos dois está valendo mais a pena você adquirir hoje na data desse vídeo. Vamos lá e vamos conferir. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise. Finalmente eu estou trazendo aqui o tão esperado comparativo entre o Redmi 12, que eu já trouxe vídeo de primeiras impressões aqui no canal, vai estar linkado no final desse vídeo para que você possa conferir, tá? E também estou trazendo aqui o Redmi Note 12, que eu também já trouxe vídeo de primeiras impressões aqui no canal. Quando você terminar de ver esse vídeo aqui, vai estar aparecendo para você os vídeos sugeridos e entre eles vai estar lá uma playlist só sobre smartphones, onde você vai encontrar esses dois aparelhos aqui em vídeos que eu já fiz por lá. Beleza? Bom, vamos lá. Lembrando também que eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para ambos os aparelhos, caso vocês estejam interessados, tá? Esse aqui eu não sei exatamente se eu vou conseguir ou não, mas pelo menos a loja que eu comprei eu vou deixar indicado aqui para vocês o perfil do Instagram, tá? Eu não tenho o link para esse produto aqui, para esse eu vou ter, para esse eu não vou ter só a loja onde eu adquiri para indicar, beleza? Se eu encontrar ele por acaso, eu coloco o link também. Fechou? Bom, vamos lá então. Redmi 12, Redmi Note 12, dois aparelhos aí numa faixa bem interessante, por volta dos seus R$1.000 aí aproximadamente. Esses aparelhos aqui, ambos estão com a versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, fazem parte aí mais ou menos da mesma linha, que é a Redmi 12, sendo que esse é o Note 12, mas eles estão ali mais ou menos equilibrados em termos de desempenho, em termos de funcionalidades. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui de algumas especificações para a gente começar a ilustrar as diferenças que existem entre eles, tá? Bom, em termos de chipset, você vai ter aqui no Redmi 12 o Helio G88 da MediaTek, que é um processador interessante, mas é um processador que já tem mais ou menos aí uns 3 anos aproximadamente que está disponível no mercado, tá? Então ele já tem algum tempo, embora ainda dê conta do recado, mas já está um pouquinho defasado. Por outro lado, você vai ter aqui no Redmi Note 12 o Snapdragon 4 Gen 1, ou seja, você vai ter um processador reformulado, mais atualizado, com 6 nanômetros de litografia, ou seja, ele vai ter uma eficiência energética melhor do que aqui no Redmi Note 12 e um processador mais atualizado também, embora em termos de desempenho você não vai ter uma diferença muito grande entre eles, tá? Para vocês terem uma ideia, só a título de curiosidade, para a gente ter uma média aproximada, não significa que isso tem que ser levado a cabo a ferro e fogo, tem muita gente que se empolga ou se irrita quando eu falo de AnTuTu, mas o fato é o seguinte, aqui no Redmi 12 eu fiz os testes de AnTuTu nele e deram 285 mil pontos, tá? Já aqui no Redmi Note 12 você vai ter em torno de 360 mil pontos aproximadamente. Esses valores podem variar, tem uma série de variáveis possíveis aí, por exemplo, se você tiver com muitos aplicativos abertos, até temperatura ambiente, tudo interfere nessa pontuação. Se você fizer o AnTuTu de cada um dos dois várias vezes, vocês vão encontrar vários números que vão aparecer, todos ali mais ou menos próximos, mas vai haver diferença sim. Beleza? Isso aí é só para a gente deixar aqui as diferenças e mostrar que, na verdade, em termos de processamento, eles nem estão tão longe assim. Fechou? Beleza, então. Como eu falei, ambos têm 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, ambos também vão ter 5.000 mAh de bateria, só que você começa já a ter algumas diferenças com relação a câmeras, tá? Aqui no Redmi 12 você vai ter uma câmera principal de 50 megapixels, aqui no Redmi Note 12 de 48 megapixels, estão muito próximas também. Em termos de qualidade de foto, ambos se aproximam demais também em termos de qualidade, de fotos noturnas e tudo mais. Ambos os aparelhos vão ter sensor infravermelho, ambos vão ter também a entrada para fone de ouvido, o que está ficando raro hoje em dia. Os fabricantes já há muito tempo vêm retirando aí a entradinha de 3.5 mm aqui dos aparelhos, tá? E esses ainda vêm com eles, beleza? Então você consegue ainda plugar o seu fonezinho de ouvido aí com fio nesses produtos, tá? Claro que você sempre tem a opção do Bluetooth, você vai ter, por exemplo, o Bluetooth 5.1 aqui no Redmi 12 e 5.3 aqui no Redmi Note 12, ou seja, ele é um pouquinho mais avançado nesse quesito, nessa conectividade. Ambos, em termos de Wi-Fi, vão vir aqui
preparados para rodar com Wi-Fi de 2.4 ou de 5 GHz. Bom, antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar aquele like aí, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação, tá? Não se esquece de participar do meu grupo de promoções, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é o grupo do Telegram que a gente tem lá, a galera tem aproveitado bastante, e também tem a minha página da Amazon com produtos que eu indico, vai estar também aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Fechou? Então, vamos continuar. Em termos de tela, você vai ter aqui uma tela IPS LCD aqui no Redmi 12 e você vai ter aqui uma tela, vou ter que desbloquear, botar o dedão aqui na frente, uma tela AMOLED no Redmi Note 12, ou seja, IPS LCD aqui no 12 e AMOLED no Note 12, tá? Você vai ter 90 Hz de atualização aqui no Redmi 12 versus 120 Hz no Redmi Note 12, tá? Então você vai ter uma diferença aí interessante em termos de fluidez de tela. Fora que uma tela AMOLED vai sempre tender a apresentar cores mais vívidas, pretos mais profundos por conta das características da tela. De modo geral, é uma tela mais bonita a tela AMOLED do que é a tela IPS LCD, tá? Raras exceções aí, mas de modo geral, a AMOLED sempre leva melhor nesse quesito aí de visual. Beleza? Uma outra questão é que ambos também vão ser Full HD+, então você vai conseguir ver vídeos Full HD+, em ambos os aparelhos tranquilamente, e você vai ter uma taxa de brilho aqui no Note 12 de 1200 nits, ou seja, é um brilho bem interessante, versus 550 nits aqui no Redmi 12, tá? Então você vai ter aí a metade, menos da metade dos nits de brilho que o Redmi Note 12 vai ter, o que impacta bastante na hora que você está na rua, dando uma olhadinha ali nas suas notificações, tá? Isso faz diferença sim. Quando você está dentro de casa, não faz muita diferença, mas na rua isso acaba impactando, tá? Então, tá aqui o Note 12 com algumas pontuações já a mais que eu tô trazendo para vocês. Em termos de resistência, por exemplo, a poeira e a água, ambos vão ter resistência IP53, que é contra splashes de água e poeira. Não dá para mergulhar, não dá para fazer isso, mas se cair uma aguinha mais leve neles, eles vão segurar a onda, tá? Mas não dá para abusar não. Fechou? E você vai ter aqui no Redmi 12 um acabamento mais premium do que no Redmi Note 12. Apesar do Redmi 12 ser um pouco mais simples do que o Redmi Note 12, você tem um acabamento aqui no Redmi 12 melhor, já que a traseira dele é em vidro, tá? Isso aí você só costuma ver em aparelhos mais premium e ele tá trazendo isso aqui pra gente, tá? Já o Redmi Note 12 segue o padrão de mercado dessa linha de smartphones, que é um smartphone mais intermediário barra entrada, por aí, tá? Ele vai ter um acabamento em plástico e aqui é em vidro, então esse pontinho vai aqui para o Redmi 12, tá? Mas agora, dando desfecho aqui e eu considerando o que eu tenho para falar para vocês sobre os dois aparelhos, é o seguinte: em termos de fotos, ambos estão muito equilibrados, eu não vejo nenhum vencedor, tá? Você vai ter basicamente as mesmas fotos em um e em outro. Você tem, de repente, uma leve vantagem em alguns momentos aqui para o Redmi 12, mas é tão detalhe que talvez ninguém perceba isso, tá? Só quem tem um olhar aí um pouquinho mais crítico sobre fotos. Com relação à autonomia de bateria, eu também não achei uma diferença tão grande assim. Eu acho que o Redmi Note 12 acaba tendo um pouquinho mais de autonomia, mas de modo geral, para um uso padrão, você vai ter basicamente o mesmo tempo, tá? Você vai ter aí o dia inteiro tranquilo para ambos os aparelhos. O Redmi Note 12 vai conseguir chegar um pouquinho mais longe, de repente, se você não carregar durante aquele dia, esqueceu tal, você ainda sai de casa com alguma carga, não muito, mas sai ali por volta dos 35% e tal. Não dá para fazer muita coisa durante o outro dia se você sair de casa só com 35%, né? Mas ainda assim, você consegue ainda fazer alguma coisinha, dá tempo de sair, de repente botar para carregar no lugar onde você chegar. Já o Redmi 12 aqui, ele vai acabar um pouquinho antes, vai dar para o dia inteiro, mas não espere que ele consiga durar também até o dia seguinte, com esse saldinho aí que eu tô falando que o Redmi Note 12 apresentou para mim não, beleza? Um outro detalhe é que o Redmi Note 12 vai trazer um carregador de 33 watts na caixa dele, então ele vai conseguir ter um carregamento mais rápido do que o Redmi 12. O Redmi 12 vai trazer um carregador de 22 watts e meio, então isso vai acabar fazendo diferença na hora que você for colocar os dois para carregar. Conclusão da história, ambos vão estar mais ou menos ali pelo mesmo preço, tá? Então você vai encontrar os dois na faixa dos R$ 1.100 a R$ 1.200 aproximadamente, com configuração de 8 GB de RAM, tá? E 128 GB de
armazenamento. Nessa configuração, você vai encontrar os dois ali por volta dos seus 1.100, 1.200 aproximadamente. Com a ressalva de que o Redmi 12 ainda não está amplamente sendo vendido no Brasil, você vai encontrar poucos pontos vendendo esse aparelho aqui, beleza? Já o Redmi Note 12 já está bem mais difundido, você encontra com muito mais facilidade. Na Amazon, por exemplo, você vai encontrar ele tranquilamente. E o diferencial da Amazon é que você consegue parcelar em 10 vezes sem juros, o que vai acabar facilitando bastante a aquisição desse produto aqui, tá? Mas o que eu penso sobre esses dois aparelhos? Considerando que ambos estão basicamente com o mesmo preço, eu simplesmente vou aqui no Redmi Note 12 por conta dos a mais que eu falei aqui para vocês, tá? Quais são os a mais? Só recapitulando rapidinho aí. Você vai ter aqui no Redmi Note 12 uma melhor performance, uma melhor autonomia, um melhor carregador, você vai ter uma melhor tela, com uma melhor taxa de atualização. Então, tudo isso, no final das contas, botando na ponta do lápis, já que os dois estão custando o mesmo preço, Redmi Note 12 vai ser a escolha mais sensata, tá? Se daqui mais um tempo a gente começar a ver que o Redmi 12 tá baixando o preço dele, aí talvez comece a ficar interessante se ele cair ali para baixo dos R$1.000, tá? Então pode ser que fique interessante. Mas nesse momento, com o mesmo preço, Redmi Note 12 é a escolha mais indicada, pelo menos a escolha que eu indico mais para vocês, tá? Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye.